Aqui no nosso estúdio eu recebo a Andréa Amorim, ela é psicóloga. Obrigada, Andréa, pela sua presença, boa tarde. E a gente também recebe aqui o Matheus Faria, que está aqui também já com a opinião dele formada sobre esse tipo de conteúdo, né, Matheus? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Prazer estar aqui novamente. Você já seguiu eles? Não, graças a Deus não, né? não faço parte dessa galera que segue eles, mas o que me impressiona é o orgulho com que esses influenciadores acabam mostrando, vivendo essa vida. E o que mais me impressiona são pessoas que, de alguma forma, se identificam com isso e seguem essas pessoas e alimentam esse tipo de conteúdo que eu falo que é um perigo, porque acaba que tudo é válido em nome do entretenimento. Então, muitas das vezes, quando a gente vai fazer entrevista ou perguntar para esses influenciadores, eles falam, a gente só faz o que o povo gosta de assistir. Então, assim, eu falo, até que ponto a gente, como consumidor da internet, de redes sociais, a gente não alimenta para que coisas como essa continuem acontecendo. Por exemplo, diante dessa polêmica, a vida deles, se já estava diferente, agora ficou mais. Porque deve estar batendo recorde de visualização, aumenta a visualização, né? Aumenta a entrega, aumenta tudo, seguidor, o povo vai atrás para saber, curiosidade, segue e acompanha. Então, engaja, é um perigo. Né? Engaja. Você já deixou de seguir alguém por conta do conteúdo, de não te agradar, falar assim, não, isso daqui não posso compactuar com isso? Já, porque muitas das vezes ali nas redes sociais, é muito pouco, né? Os stories, né? Que geralmente é um parâmetro para se acompanhar a vida de alguém, é 24 horas. Então, às vezes, você tem um gatilho ali para seguir a pessoa, mas você não sabe a vida dela. Você não sabe o que ela crê, você não sabe o que ela faz, o que ela vive. Então, isso já aconteceu comigo, de eu seguir a pessoa por um momento interessante da vida dela, e aí você fala, pô, provavelmente vai ser legal. E aí depois eu percebo, cara, por que eu sigo essa pessoa? O que me fez seguir ela? E aí eu acabo parando para pensar e falo, cara, não dá mais para seguir. Já dei um follow em muito influenciador grande que segui por uma situação esporádica, mas depois vi que não fazia acordo com a vida que eu queria viver e o que eu queria me influenciar. Então, o botão de unfollow está lá pronto para isso. É sobre isso, né, André? É a gente fazer um filtro daquilo que a gente consome. E que bom que você tem a sua opinião, você é cabeça para isso. Mas vamos pensar, por exemplo, em adolescentes que estão usando as redes sociais. Qual é o efeito desse tipo de conteúdo na cabeça deles? Então, Roberta, essas pessoas, esses influencers, eles realmente são influenciadores de crianças, adolescentes e jovens. Quando eles assistem isso, eles se identificam. Eles veem essas coisas erradas e eles falam, nossa, que legal, eu não posso fazer ou eu não consigo fazer isso, mas ele consegue. E tem essa questão da ostentação, né, que muita gente também fala assim, se ele conseguiu, eu também consigo. Então, isso faz esse engajamento aumentar. E a gente também tem uma questão da curiosidade por coisas que não são boas, coisas erradas. O ser humano ele tende a ter uma curiosidade para isso, e quanto mais curiosidade, mais engaja, né? Porque tem o algoritmo. E aí, por exemplo, ele deve estar realmente bombando ali nas redes sociais agora, né? Por conta disso. Só que quais são os valores que esses influencers estão passando para as crianças, jovens e adolescentes? E aí é o que a gente fala, cadê os pais? Né? Claro, a gente não consegue controlar 24 horas, mas estão observando que tipo de pessoas os seus filhos estão seguindo? Por quê? Porque aquilo lá é visto como uma autoridade para eles. Aquele cara, aquela pessoa, aquela mulher, olha o que eles conseguiram, olha que legal que eles fazem. É aquela frase, né? São formadores de opinião. E enquanto formador de opinião, você tem que ter a responsabilidade do que você está, entre aspas, ensinando, formando a opinião de quem está consumindo isso. É uma responsabilidade. Tem gente dizendo, esses influenciadores só influenciam para o lado errado. E aí que a gente tem que ter o nosso filtro, né, amigo? A gente tem que ter o nosso filtro. Se ele influencia para o lado errado, esse tipo de conteúdo eu não posso compactuar. Tem gente dizendo, eu nunca nem ouvi falar desse casal, Gato Preto. Pois é, a gente não. Eu também confesso que eu ficava assim, meu Deus, quem é? Só que essa geração mais nova, todo conhece. Você já tinha ouvido falar dele? Eu já tinha ouvido falar da Bia, por conta da família. Reality, Ele não. Ele eu fiquei sabendo por conta da situação da violência doméstica.
Que aí eu fiquei sabendo, vi algum o algoritmo vai te entregando, né? Você não pode. O interessante é isso. Quando você fica por mais de 4 segundos, eu acredito, 4 ou 5 segundos, na mesma página, o algoritmo entende que você quer continuar vendo. Então, ele vai te mostrando aquilo ali. Então, é um perigo também. A gente tem que cuidar desse filtro. Ó, tem gente falando, Roberta, eu acho que as pessoas seguem esses lixos de pessoas para poder observar o lixo de conteúdo que eles publicam. Lamentável. Mas essa nossa curiosidade, mesmo que seja assim, com a maturidade de ver o seguinte, eu estou entrando só para ver. Mas ainda assim, eles estão ganhando dinheiro em cima da sua visualização. Porque eles depois vão chegar lá para o patrocinador e falar assim, eu tenho 5.000 visualizações aqui só nesse postzinho, né? Tem gente dizendo, Roberta, na minha opinião, esse povo é um desserviço para a sociedade e quem segue é igual. É isso que a gente também se pergunta, né? Tão ruim quanto eles também, será que a gente não precisa... Tá validando. Eu faço uma limpeza direto nas minhas redes sociais. Se for uma coisa que foge das minhas origens, eu deixo de seguir várias famosas. Recentemente deixei de seguir uma cantora antiga, famosa também. Enfim, é sobre isso. A gente tem que estar sempre fazendo esse filtro, porque nem sempre a gente pode compactuar. Agora, interessante esse ponto que você falou da violência doméstica que a Bia Miranda estava sofrendo. Esse vai e volta dela, vai e volta, é outro exemplo. Que a gente está sempre fortalecendo a mulher se libertar desse ciclo de violência e ela vai e volta para ele, né? Então, são vários exemplos, vários recortes que a gente pode pegar como inspiração disso. Na verdade, a gente está no mês de agosto, né? Que é o mês contra a violência doméstica. E a gente tem visto muito isso, né? Pelo menos dessa forma, as pessoas estão tomando consciência, eu acho que mais do que nunca, nos vídeos. Porque as pessoas vêm e agora publicam, olha, tem isso, tem aquilo. Então, a gente não é o influenciador, mas são pessoas que estão usando para o bem, né? No caso dela, o que me espantou foi ela falar assim, olha como eu estou, ele acabou de me bater. Ela postando. E o que ela foi fazer sobre isso? E aí ela volta. E aí as pessoas que estão mais fragilizadas, porque não tem, né, dentro de casa ali uma família estruturada, acham que isso é normal. Realmente, as questões ficam normalizadas. Assim como da bebida também. A bebida. Ele filmando ali, ele bebendo, a gente fala tanto da importância de não misturar álcool e direção. E é complicado porque ele faz isso com orgulho. E aí acaba que replicando um comportamento em que a juventude vai achar que é normal você fazer o uso de bebidas alcoólicas e combinar isso com direção. E aí você ainda combina com alta velocidade, e aí é uma sucessão de erros que vai acontecendo em que esse influenciador toma essa postura de se orgulhar disso e quem está vendo usa de inspiração e fala, pô, se o Gato Preto, que tem milhões de seguidores, que ganha dinheiro com isso, faz e dá certo, por que não vai dar certo comigo? Só que esse é o problema. Acha que dá poder. Dá poder, dá visibilidade, tudo. Então te dá essa sensação, infla seu ego. Então, esse é um problema também que a gente precisa cuidar muito, porque o ego do homem, né, assim, eu falo homem e mulher, o ego do ser humano é muito alimentado por isso, essa sensação de poder, mesmo que seja por alguns minutos, mesmo que seja por alguns stories ali dessa mídia, você acaba vivendo e correndo a sua vida inteira só para satisfazer seu ego. Tem gente falando aqui também, olha só, Roberta, mais um falando que eu nunca nem ouvi falar nesse Gato Preto. Pois é, aí a gente precisa também se atualizar para que a gente consiga fiscalizar as redes, por exemplo, de quem tem filhos, de quem tem netos. Daí a importância, por mais que a gente fale assim, eu não consumo, mas fica atento, se seu filho, se seu neto, seu sobrinho consome. Gente, obrigada pela presença de vocês, eu acho que é muito necessário a gente falar sobre isso, mais diante de um momento desse. Boa tarde, tá?